Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal Por Dentro do Assunto, em mais uma live. Você sabia que o intercâmbio cultural pode mudar completamente a visão de mundo de uma pessoa? Nessa entrevista inspiradora, conversaremos com o Guilherme dos Santos, sobre sua viagem ao Malawi, onde teve contato direto com músicos locais, vivenciou tradições africanas e mergulhou em uma experiência única. O resultado? Um livro didático que une música, educação, promovendo o reconhecimento da cultura negra e trazendo novas perspectivas para o ensino musical no Brasil. Assista agora e descubra como essa jornada se transformou em um poderoso instrumento de conhecimento e transformação social. Olá, meu amigo Guilherme, tudo bem com você? Quem é o Guilherme? Pode se apresentar para os nossos inscritos. Olá, Anselmo. Olá para todo mundo que nos ouve, que nos assiste. Agora são 19h20, né? Boa noite, então. Eu agradeço você, Anselmo, pelo convite. E vamos aí prosear um pouco. Bom, eu sou Guilherme, como você já havia dito. Eu sou aqui de São José dos Campos, no estado de São Paulo. E sou músico, profissional percussionista. E também agora desde 2017 como pesquisador, investigador aí na área de música do Malawi, ou seja, um país do continente africano. Show de bola. Guilherme, como surgiu o seu interesse pela cultura musical do Malawi e como foi o início desse intercâmbio? Então, desde sempre, desde quando criança, ouvindo música afro-brasileira, que de fato isso já está na nossa história, no nosso cotidiano. E desde sempre essa alma de pesquisador, por trabalhar com gêneros diversos na área da música. E aí em 2017 eu tive a oportunidade de estar indo para a Europa participar de um intercâmbio, e nesse intercâmbio chamado MOVE, que é o Musicians Organizer Volunteer Exchange, programa para jovens músicos, eu tive esse contato com os artistas, os músicos do Malawi. E aí nesse convívio, voltando aqui para a minha cidade, ainda dentro desse programa, eu fiquei responsável aqui por esses intercambistas, e aí a maioria, por ser percussionista e por ser da minha área de atuação, eu falei, nossa, tem alguma coisa ali que é brasileiro, eu preciso me aprofundar nisso e, de alguma forma, divulgar, porque esses ensinamentos e conhecimentos, aprendizagem que eu tive com eles, é tudo por meio da tradição oral. Então, você dificilmente é escasso o material escrito. Uhum. Falei, eu vou, de alguma forma, primeiro registrar isso para mim e depois disponibilizar aí em formato de livro, material didático. Show de bola. Inclusive, vamos falar dele daqui a pouquinho. Ainda bem que você falou como se diz essa sigla aí, porque eu não ia sair não, viu? Você pode nos contar um pouco mais sobre o programa MOVE, como ele impactou sua trajetória musical? Então, eu trabalho aqui no GURI, que é uma política de cultura do estado de São Paulo, e a antiga gestão geria esse projeto. Então, dentro desse projeto, a gente tinha um MOVE. Hoje não tem mais, ele está atrelado ao Conservatório de Tatuí, que é aqui também no estado de São Paulo. Então, é um programa jovem, onde são selecionados seis pessoas. Para participar desse programa, você precisa ser aluno ou ex-aluno do conservatório. E aí você passa por um processo seletivo, você é enviado para um desses países, que é Noruega, Malawi, Moçambique. Então, a partir desse programa que eu fiz o processo seletivo, fui aprovado. Na verdade, eu fiquei na Noruega. Então, eu fiquei 6 meses estudando numa escola de artes lá, e mesmo assim convivendo com esses músicos dos outros países, porque eles fazem parte também. Uhum. E foi muito importante, porque esse intercâmbio ele me projetou, né, para o cenário artístico internacional, porque até então eu só estudei aqui, trabalhava aqui no Brasil, então aí eu deixei um pouco de lado aqui nesse período o Brasil e fui para lá estudar e participar de projetos e trabalhos voluntariados ligados todos com essa questão artística musical. E jovem,
tendo essa oportunidade de ir para a Europa, para fora, para conhecer pessoas, falar outra língua, é uma experiência muito rica e muito importante que todo mundo deveria ter essa oportunidade, é um privilégio. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, Guilherme, durante essa convivência, né, que você teve com os músicos lá do Malawi, o que mais te marcou cultural e musicalmente? Olha, uma coisa que me chama muita atenção é a diversidade cultural, porque a gente está falando de um pequeno país, que ele fica ali na região sudeste do continente, e dentro desse país você tem uma diversidade étnica e cultural muito grande. Então, por exemplo, vinha um intercambista daqui que ele pertence a uma etnia, essa etnia fala uma língua, ele tem um costume cultural, religioso, hábitos diferentes, e às vezes você conversava com outro que vinha depois num outro período, eles não falam a mesma língua, e até depois a questão da pesquisa, era difícil você conseguir essas informações, porque eu não faço parte dessa cultura, eu não falo essa língua, então não tenho muita informação. Então, acho que essa é a primeira coisa que me chamou a atenção, a diversidade cultural. Em relação à música, de fato, é uma raiz, está presente na nossa ancestralidade também brasileira, eu acho que isso é muito significativo. Então, essa aproximação com a nossa cultura brasileira, que a gente bebe dessa fonte. Agora, já trazendo um pouco para o livro, né? Qual foi o maior desafio ao transformar essa experiência em um material didático, né, de percussão, por exemplo? A primeira coisa é essa barreira linguística, porque é muito escasso a gente ter materiais em língua portuguesa que abordem respectivamente sobre a cultura do Malawi e a África no geral. Porque quando a gente está falando da África, a gente está falando de uma diversidade de um continente com 54 países, e então você tem uma infinidade de línguas, de culturas diferentes. Então, os materiais que eu consultei, que eu consegui pesquisar, geralmente estavam em língua inglesa. Então, já por ter um domínio, falar o inglês, de alguma forma tem facilidade, mas isso ainda é uma barreira. E muito também dos dialetos, das línguas locais que eles falam. Então, você não tem acesso, você não tem um dicionário. E como eu falei, essa questão de você, às vezes, você tem aquela informação, mas você não consegue triangular os dados, porque às vezes um outro colega, um outro amigo próximo não tem informações ou não sabe falar aquela língua para te ajudar. Então isso foi um pouco, foram os desafios. Mas como todo pesquisador, a gente precisa mergulhar de cabeça e conseguir essas informações e de alguma forma a gente vai mergulhando nisso e desbravando aí esses desafios. Verdade. O livro ele traz uma abordagem etnomusicológica, né? Como foi o processo de pesquisa e construção desse conteúdo? Então, por eu ter bastante materiais gravados, porque durante esse convívio, que eu chamo de pesquisa de campo, eu consegui gravar, então eu tenho um acervo com algumas imagens, vídeos gravados, e aquilo que eu não tive acesso, eu fui atrás desses amigos, essas pessoas que participaram, e também aquilo que a gente encontra pela internet. Então, é uma pesquisa bibliográfica, através de livros, artigos, materiais, e também discográfica, né, através dos vídeos e também das gravações. Então, esse processo de pesquisa partiu dessa metodologia, e além da pesquisa de campo, que ali no cotidiano, no dia a dia com eles, eu ia anotando essas informações, transcrevendo, e depois fazendo essa triangulação de dados com outras pessoas participantes, e através também do material bibliográfico. E aí, o livro, né, esse registro, que é um pequeno mostruário dessas 4 manifestações, que é Guanhança, Ngoma, Manganja e Vimbuza, que são manifestações musicais desse país. Então, durante esses 5 anos do intercâmbio, eu consegui registrar essas 4. Existem diversas outras, só que pelo tempo e profundidade do assunto, eu não consegui ter essa continuidade. Mas, enfim, é uma ambição que futuramente eu vou dar continuidade.
mas nesse momento foi isso que eu consegui fazer. Certo. No livro tem partituras, não é isso? Isso. Além delas e exemplos audiovisuais, que outros elementos no livro oferece, por exemplo, para educadores e estudantes da música? Então, até mostrar aqui a capa do material, que esse é o livro, para quem Show de bola. está aí nos assistindo. Então, esse embasamento etnomusicológico, ele traz esse recorte sociocultural. Então, para quem adquire o livro, é claro, além ali das informações em partituras, da notação musical, você tem também o audiovisual, que dá esse apoio para a pessoa que quer estudar, entender e ver isso como um exemplo, não só ali na partitura. E tem esse recorte histórico, sociocultural, que dá um aprofundamento e um embasamento nesse assunto. Porque quando a gente está falando de música, a gente fala de um fenômeno humano. Então, a música ela não é um fato isolado. Então, é um grupo de pessoas que desenvolve, que participam, que faz esse tipo de música. Então, o livro ele traz essas informações para que, de fato, as pessoas se sensibilizem e conheçam essa trajetória histórica daquilo que eles estão vendo e fazendo. Eu estou sem o livro aqui, mas você poderia mostrar algumas partes dele aí para quem estiver nos assistindo agora ou assistir depois? Sim, sim. Deixa eu só abrir aqui. Esse aqui está lacrado. Tô dando trabalho a você, ó. Eu posso fazer uma pausa, pegar um aberto ali? Pode sim, com certeza. Rapidinho. Pode ficar à vontade. Na hora. É isso aí, pessoal. Estamos entrevistando aqui o nosso amigo Guilherme, né? Estamos falando sobre música, cultura e educação. O que ele aprendeu no Malau e transformou num livro, né? Então vocês viram aí que tem muitos detalhes importantes, questão da cultura, né, de lá, enfim. E se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e já se inscreve, né? Deixa o seu like. Isso é muito importante para que chegue até outras pessoas, né? Nossos vídeos, nossas lives. Então, convido vocês a nos assistirem. Novas lives vindo por aí, novos vídeos também. Pode prosseguir, meu amigo. Ô, Anselmo, então voltando aqui, essa é a segunda tiragem já desse material, que também está se esgotando. Eu fiquei surpreso, porque assim, o material foi bem aceito pelo público, então eu agradeço para quem está assistindo, para quem adquiriu o material. Eu fiquei surpreso por esse sucesso. Então, um exemplo aqui, eu trago falando daquela questão da etnomusicologia, então eu trago esse recorte sociocultural, que eu estou falando aqui do país. Então, em texto, você tem informações da contextualização do território, dos povos, dos grupos étnicos. Aí tem essa parte que vai falar dos tambores, por ser percussionista, que é a minha área. Por mais que na África a gente também existem diferentes outros instrumentos, não só de percussão, mas como eu estou tratando exatamente da percussão, eu vou falar desses instrumentos. Da bateria, que também é um instrumento contemporâneo, mas que faz parte do cenário musical do Malawi. E aí aqui dentro você tem as partituras. Então, para quem for aprender o instrumento, para exercício, e o recurso audiovisual, que é moderno, QR Code. Então, a pessoa escaneia e assiste no audiovisual. Eu não sei partitura. Não tem problema, você assiste o audiovisual e faz ali a imitação daquilo que está dado como exemplo. Então, esse é o livro Muito bom, né? Ritmos do Malawi. Muito bom mesmo. E você destaca a importância da valorização da cultura negra. Como esse estudo contribui para esse reconhecimento no contexto educacional e social? É de extrema importância, porque a gente sabe da dívida social que a gente tem no Brasil, principalmente durante o período colonial da escravidão, né? Um triste período nosso. Então, de fato, esse livro ele vai na raiz, estudar a cultura africana, que é diáspora no nosso país, e que a gente precisa valorizar a cultura negra desses povos, a cultura africana, e de alguma forma eu busco também que esse material seja acessível
para que as pessoas se conscientizem e busquem também um ensino de música antirracista. Porque eu vejo que, às vezes, as outras áreas, por exemplo, como história ou educação mesmo, tem mais envolvimento com essa prática do ensino antirracista do que propriamente a nossa área musical. Então, como artista, a gente tem que lutar por isso, apesar de eu ser um homem branco que goza de certos privilégios, mas eu tenho que também contribuir com a militância negra, né? Então a gente deseja que igualdade para todos e que de fato a gente tenha um ensino de música, um ensino de educação mesmo, antirracista. Inclusive, eu sou professor aqui no município que eu trabalho também, e esse bimestre justamente está trabalhando a questão da cultura negra, né, na sala de aula, e mostra também músicas, mostra a questão desses instrumentos, cultura, enfim. Esse seu livro, você indicaria ele para alguma sala de aula, assim, questão de idade, por exemplo? Não, esse livro ele não tem, como se diz, uma classificação etária. Basta a pessoa se interessar por música. Como eu fiz esse material dividido em duas partes, que trata a questão percussão musical e também sócio-histórico. Por exemplo, um professor quer trabalhar em sala de aula, mas eu não sei música. Não tem problema. Ele pode pegar esse material, trabalhar as questões socioculturais e depois também pode até haver um desdobramento, né? Ele não precisa ficar preso a isso. Ele pode partir para... Dá para ensinar artes, outros assuntos. Pensando sempre nessa questão da interdisciplinaridade. E aí, como você citou que você é professor, a gente tem até a lei 10.639 que estabelece o ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino regular. Então, são práticas de ações afirmativas que, de fato, todos os professores, todas as pessoas, no sentido geral, precisam ter ciência disso e buscar aí o ensino de música, ensino educação antirracista. Guilherme, quais os próximos passos da sua carreira musical, né, e educacional após esse projeto? Há novos projetos em vista? E sim, tem um que está saindo do forno aí, que eu ingressei no mestrado ano passado na Unirio, que é o mestrado de ensino das práticas musicais, e esse livro agora, como produto, ele está se tornando um material audiovisual. Então, além do livro escrito, eu vou ter uma série de videoaulas com conteúdos desse livro, que logo mais acredito que até o fim do ano aí ele já esteja pronto. E as ambições são grandes, porque esse assunto nunca se esgota, né? A gente tem vários outros desdobramentos, tem algumas coisas que eu estou pensando em dar uma continuidade, em catalogar outras manifestações que não estão nesse livro. Tenho pretensão de tentar fazer um documentário também. Então, são coisas aí que é um projeto de vida e eu vou trabalhar e construir isso aí ao longo dos anos, aí, porque é difícil a gente conseguir fazer tudo num curto período de tempo, até por questões financeiras, mas também de estudo, porque a gente precisa sempre estar se preparando, estudando, lendo. Isso leva tempo, né? Não é uma coisa de um dia para o outro, sim, né? É muita dedicação. Agora, onde encontrar o seu livro, Guilherme? Para quem quiser adquirir, comprar, enfim. Bom, como eu disse, o material já está se esgotando, eu tenho poucas unidades, então para quem aí se interessa, quem gosta, quem quer estudar sobre a temática, utilizar nas suas aulas, pode entrar no meu Instagram, que é o @guisandrums, e fazer seu pedido ali. E tem também meu telefone. Tá passando ali embaixo, ali, isso, meu Instagram. E tem meu telefone também, que é o 12 997 16 2198. É só falar diretamente comigo que eu faço o envio pelo correio para todo o Brasil aí. Show de bola. E não sei se você assistiu alguma live minha já com alguns autores, escritores. Eu sou meio que pidão. Eu não sei se você vai me doar o seu livro para colocar aqui no meu cenário. Sim, eu posso fazer um envio para. Eu tenho, como se fala, o e-book também, se você quiser. Aí você pode deixar guardado aí também na sua prateleira virtual. Show de bola.
Meu amigo, foi um prazer tê-lo aqui no nosso canal. Eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais. Falar o que eu não te perguntei, pode ficar à vontade. Ah, não, eu que agradeço esse espaço. É muito importante a gente ter essas mídias alternativas que ajudam a promover o nosso trabalho, a nossa história, a nossa carreira. E é isso, sou um cara aqui do interior, esforçado, que estou estudando aí há um bom tempo esse assunto e eu fico sempre muito feliz e muito empolgado para falar e divulgar. Espero que as pessoas também se interessem e que eu possa despertar também nas pessoas esse interesse de pesquisar e que as pessoas sigam o seu caminho e também possam construir aí suas pesquisas e suas carreiras aí naquilo que elas se identificam, né? Então, mais uma vez, agradeço você, Anselmo, pela oportunidade, aqueles que estão nos assistindo, e é isso aí. E pode até nos assistir depois também, já que a live vai ficar gravada. Inclusive, vou fazer Ah, alguns cortes para colocar o vídeo com edições, a gente colocar algumas imagens que você vai me enviar depois, para deixar o vídeo mais dinâmico, né? com Mais uma certeza. vez, desejo muito sucesso, Guilherme. E tenho certeza que Deus ajuda quem trabalha, né? Como você, quem corre atrás. Sucesso para todo mundo, sucesso para você aí pelas lives, pelo canal aí. Show de bola. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Abraço, tchau, tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma live aqui no canal Por Dentro do Assunto, hoje falando sobre cultura, educação, música, né? E espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo. Compartilha, né? Já que ele vai ficar salvo, vai ficar gravado. Compartilha para novas pessoas conhecerem o trabalho do Guilherme dos Santos, conhecerem o seu livro. E até a nossa próxima live, até o nosso próximo vídeo. Anselmo Santana aqui e até mais.